na preparação física? Foi alguém aqui do Rio Grande do Sul? Foi o pessoal mesmo do América do Rio de Janeiro? Conta aí pra gente. Cara, na verdade, assim, ó, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu tive um professor, Daniel Mugin, chama-se, né? E ele era preparador físico na época, hoje ele trabalha no esporte escolar, mas foi um cara que, vamos dizer que ele identificou esse potencial, né, na minha pessoa, assim. Ele falou, cara, tu é um cara estudioso, porque eu com 14, 15 anos já perguntava, né, por que tá fazendo isso, por que a gente faz aquilo, por que isso eu consigo, isso eu não consigo, sabe? Aquilo me incentivava a estudar. E ele falava, cara, se tu não conseguir jogar bola, que pode acontecer, né? Se fosse tão fácil assim, 200 milhões jogava e não somente 22 no campo, né? Então, cara, se porventura acontecer de tu ter que não jogar, vai para o estudo, cara, vai para essa linha que é uma linha interessante. E aí, depois, nos renomados, assim, eu sempre acompanhei o Paixão, né? Fábio Macerejan, são os ícones, assim. E agora, no Juventude, tive o prazer de me encontrar com o Paixão. Nos tornamos até um pouco... Foi um gigantesco. Consegui trocar muita informação, aprender bastante, entender o futebol e a preparação física de outra forma, assim, mais simples, mais objetiva, mais prática, né? Do dia a dia, muito ao encontro daquilo que eu já pensava. Então, são as pessoas que mais me inspiraram. Assim. E são dois dos... A preparação ela mudou ao longo do tempo, mas esses dois eles puxaram a fila, tanto que o Paixão foi multicampeão com o Grêmio, com a seleção brasileira, o Fábio Maceridian também com o Internacional, com o Corinthians, por onde passou, então são profissionais de mais alto gabarito e que foi desses dois aí que surgiu a inspiração do Elbo seguir a preparação física. Sim, foram os que mais me inspiraram, principalmente o Paixão, porque era quem eu assistia na seleção, assim, né? E eu começava a entender o porquê que os caras corriam bastante e tinham performance e tal. Mas já é uma linha um pouquinho mais moderna, né, comparada do Paixão, mas que também começou a introduzir mais o jogo dentro da preparação física, que é uma linha que eu gosto e uso bastante. E agora com o Paixão, esse contato com o Paixão no Juventude foi muito bom, porque eu consegui entender os dois, as duas ideias, os dois métodos ali e trazer um pouco daquilo que eu já gostava e isso a gente continua assim agora, nessa pegada. Então essa tua passagem também pelo Juventude, ele serviu para também estreitar esses laços com o Paixão e o profissional do ramo, ele sempre troca figurinhas com o pessoal mais antigo, da velha guarda. A passagem do Paixão foi no ano passado com o Roger, né? Isso, foi no Gauchão do ano passado, fizeram, se não me engano, 5 ou 6 rodadas do Brasileiro e depois foram contratados pelo Internacional. Né? Mas nesse período que ele esteve lá, eu fazia muito esse processo de acompanhar eles no treino profissional, porque a gente tinha que fazer alguma coisa com não relacionados, né, alguma coisa de alguém que estava voltando de lesão, e a gente subia da Sub-20 para ajudá-los no trabalho, e aí aproveitava e conversava bastante, assim, ele é um cara muito acessível, né, inclusive agora no Gauchão nós jogamos contra eles, né, pelo Monson, e ele veio prontamente falar comigo, assim, fiquei bem feliz, assim, até meio surpreso, né, porque, querendo ou não, o cara é um ícone, né, é o expoente máximo, assim, veio procurar e tal, parabenizar, pô, competir e tal, legal, continua assim, continua na batida. E quando eu falei que eu viria para o União, né? Aí eu até pensei assim, pô, cara, tô saindo de uma primeira divisão nacional, e aí fui para a primeira divisão estadual, agora tô indo para a segunda divisão estadual, né? Como é que os caras vão reagir, né? E ele, a primeira coisa que ele falou, cara, tu tá só enchendo a tua bagagem, fica tranquilo, aproveita, te dedica ao máximo lá, porque futebol é dinâmico. Então, assim, faz o que tu pode fazer de melhor para ajudar a rapaziada lá e segue estudando sempre, que a gente se mantém em contato. Isso deixa a gente muito feliz, né, cara? Senão a gente conseguiu deixar uma boa impressão quando passei por lá. Né? Sim, e ainda mais pelo fato de que é um ídolo teu e que, ao mesmo tempo, ele acaba te passando algumas orientações de como ele conseguiu também galgar esse espaço e quase que um profissional, quase não, é um profissional totalmente acima da média e que acabou te inspirando. E dos próprios ensinamentos do Paulo Paixão, ele é um cara também que se atualiza bastante. O que ele tem conversando com ele dessa avaliação de como os preparadores físicos de hoje têm utilizado os atletas, muito se fala sobre marcação, pressão, linha baixa, como é que a preparação física entra nisso? Sim, o Paixão é de uma linha, ele é de uma linha mais antiga, assim, onde se trabalhava quase que pura e simplesmente as valências físicas, né? Força, resistência, velocidade, de forma separada com o treino técnico, digamos assim, né? Mas ele é um cara, assim, muito atualizado, né? Por mais que as pessoas achem que ele é ultrapassado em alguns momentos,
Ele é extremamente atualizado, obviamente que agora fica muito mais coordenando a equipe dele do que propriamente metendo a mão, né? E isso é um processo natural também, mas ele é um cara que estuda bastante, sim, e o que ele passou para mim, na verdade, que eu mais tenho comigo, é uma coisa que eu já gostava, que é a gestão de grupo. É gerir o grupo para que o grupo consiga, para que tu consiga extrair o melhor do teu grupo do ponto de vista físico e também do ponto de vista comportamental dentro daquilo que ele quer no campo. Se, na verdade, cara, são jogadores que jogam, né? A gente está ali para dar o suporte para os caras. Se os caras não comprarem ideia, as coisas não acontecem, né? Então, isso foi muito interessante. Ele falou assim, cara, não deixa de trabalhar a Valência. Aprende hoje em dia, o preparador físico ele tem que entender muito de jogo, de modelo de jogo, de sistema, enfim, mas não entender muito da pessoa, né, do ser humano. Então, muitas vezes o ser humano tem um desempenho melhor ou pior, ou não tão bom assim, por N motivos, e aí entra a questão da gestão de pessoas, e isso ele é muito bom. Então, isso eu consegui pegar bem.